A jurista Janaína Pascoal, da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, explicou os motivos pelos quais acredita que o presidente Jair Bolsonaro deve vetar a lei do abuso de autoridade, aprovada de forma relâmpago na Câmara dos Deputados. Janaína explica que muitos dos artigos presentes nessa lei vão prejudicar a luta contra o crime. A deputada lembrou ainda que Bolsonaro foi eleito para fortalecer o combate ao crime e pediu: "Por isso eu peço a ele que ouça o ministro Sérgio Moro antes de decidir sobre essa lei que veio do Congresso Nacional." Assista. Eu gostaria, é interessante, porque ao mesmo tempo em que eu peço que o nosso governador sancione a lei aprovada aqui por esta casa, eu, de certa forma, peço que o nosso presidente, e faço isso com muito respeito ao Congresso Nacional, sempre, mas que vete, se não na íntegra, em vários pontos, a lei aprovada no Congresso Nacional, na mesma data aqui da nossa deliberação, instituindo os crimes de abuso de autoridade. Eu reconheço a intenção nobre do Congresso. Por óbvio, nenhum de nós pode ser conivente com abusos, sobretudo de quem tem poder. Entretanto, nós estamos falando de uma lei penal. E uma lei penal precisa ser clara, objetiva, taxativa, né? E infelizmente, a redação de vários artigos desta lei de abuso de autoridade é muito fluida, é muito indefinida, dando margem, né, para que autoridades policiais, civis, militares, federais, membros do Ministério Público Estadual, federal, juízes estaduais, federais, parlamentares também, por que não? Porque fala-se em autoridades de maneira geral, que estas pessoas sejam perseguidas pela simples atuação de seus respectivos cargos. A lei está repleta de termos muito abertos, como indevidamente, como sem respaldo legal, como sem justa causa. E esse nível, né, de fluidez no texto de uma norma penal só serve para, de alguma maneira, favorecer perseguições. A população elegeu o presidente da República para fortalecer, né, o combate à corrupção, o combate aos desvios na gestão da coisa pública. E, nesse contexto, sancionar a lei de abuso de autoridade, conforme saiu do Congresso, muito embora tenha havido boa intenção dos congressistas, mas sancionar essa lei, conforme saiu do Congresso, implicará desrespeitar a vontade daqueles que votaram no nosso presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Seguindo no tema que eu falei há poucos minutos, qual seja o projeto de lei de abuso de autoridade que foi aprovado no Congresso, eu gostaria de dar alguns exemplos dos perigos, né, que há nesta futura lei, espero que não, caso nosso presidente venha sancioná-la na íntegra. Diz o artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Incorre pena de 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. Deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. Deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Quem é da área do direito sabe, né, como é difícil definir o que seria uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Por óbvio, se houver um crime de autor conhecido e alguém diferente desse autor vier a ser preso, né, como suposto autor desse crime, estamos diante, né, de uma situação de prisão
em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, que pelo menos indícios de autoria tem que haver. Porém, no dia a dia forense, os problemas que surgem não são tão líquidos e certos. Não raras vezes existem debates na primeira instância, na segunda instância, no STJ, no próprio Supremo Tribunal Federal, para saber se uma medida privativa de liberdade é conforme a legislação ou não. O Código de Processo Penal traz várias hipóteses para decretar-se uma prisão preventiva. Cada uma dessas hipóteses é objeto de teses e teses para definir se estariam presentes os pressupostos. Como é que nós vamos criar um crime? Vejam, senhores, que eu não estou falando de um princípio, eu não estou falando de uma regra, eu não estou falando de uma norma administrativa, nós estamos falando de crimes. Como é que nós vamos criar crimes que podem ser imputados a magistrados por terem decretado prisões preventivas? Mas vamos além. Artigo 10º. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, sendo esta condução manifestamente descabida. Palavras como manifestamente, completamente, totalmente, não combinam com normas penais. Ao criar um crime, o legislador precisa definir quais são as hipóteses consideradas manifestamente ilegais. Não se cria um crime com termos assim tão genéricos, porque um crime dessa natureza pode dar margem a intimidar agentes públicos. E eu tenho certeza que não é isso que se quer. Aí nós vamos adiante. O problema das algemas. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão. Meu Deus do céu, o que é manifestamente resistência à prisão? Como é que o policial vai saber se essa pessoa tem uma arma escondida, se essa pessoa tem uma faca, se essa pessoa luta, se essa pessoa, ao ser colocada no camburão, não vai tentar estrangular o policial por trás? Não é possível definir. Então, os agentes públicos, de todos os níveis, ficarão com medo de trabalhar. Hoje já tem, porque são muitas as sindicâncias, os processos administrativos, não raras vezes contrários àqueles que trabalham. Isso sem contar as ações por crimes contra a honra daqueles funcionários que denunciam as ilicitudes. Nós vamos agora criar crimes para enquadrar funcionário que trabalha? Impedir ou retardar injustificadamente, eu vou finalizar, senhor presidente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente. Invadir ou adentrar clandestino astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências. Eu já atendi policiais que, em situação de dúvida, preferiram invadir. E se não tivessem invadido, uma família inteira teria morrido, porque a mãe tinha aberto gás e as crianças estavam inalando. Então nós vamos criar um crime para o exercício da atividade profissional? Ora, já existe no Código Penal o crime de invasão de domicílio. Se ficar evidenciado o dolo, o agente público pode responder. Por que criar um crime como esse, se não para intimidar, para constranger? Mais adiante se fala na prisão em flagrante.
prender em flagrante fora das hipóteses legais. Qualquer estudioso do processo penal sabe a dificuldade que se tem para definir o que é um flagrante válido, o que é um flagrante preparado, o que é um flagrante diferido. Como é que nós vamos criminalizar quem está tentando fazer cumprir a lei? Eu não desmereço todos os dispositivos desse novo diploma. Por exemplo, quando se fala de prender pessoas do mesmo sexo numa mesma cela, que poderia até caracterizar estupro por omissão. Porém, muitos dos artigos constantes dessa lei vão prejudicar a luta contra o crime. Seja o crime de massa, seja o crime mais sofisticado, econômico ou político. Por isso eu insisto, o presidente da República foi eleito para fortalecer o combate ao crime. Por isso que eu peço a ele, que ouça o ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, antes de decidir sobre essa lei que veio do Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos. Gostaria, primeiramente, a primeira vez que eu volto, a esse plenário depois da aprovação do PL 435, então eu queria oficialmente agradecer esta casa pela aprovação do projeto de lei que garante às mulheres decidirem sobre o seu próprio parto e, mediante notícias da imprensa, também já constatei que houve manifestações do senhor governador anunciando que sancionará o projeto em atenção às famílias mais carentes do nosso estado. O senhor governador afirmou, e eu concordo com ele, que não é possível que em São Paulo haja diferenças de tratamento entre as pessoas que têm melhores recursos econômicos e aquelas famílias que têm menos recursos. Então, as mulheres poderão escolher no estado de São Paulo. E eu faço aqui um agradecimento especial à senhora primeira-dama, senhora Bia Dória, que me recebeu em seu gabinete, ouviu por 2 horas os argumentos que fundamentaram a apresentação do projeto, todos os debates na casa, e, posso dizer, abraçou a ideia, e eu tenho certeza que nessa determinação do senhor governador, que espero que se confirme aí oficialmente, mediante a sanção do projeto, tenho certeza que existe um forte papel da senhora primeira-dama, a quem eu agradeço aqui de maneira oficial. Ela que é mãe, teve 3 filhos, entende a dificuldade das mulheres nesse momento tão delicado de suas vidas e se solidarizou com aquelas que têm menos recursos. Então, meus agradecimentos a todas essas pessoas, em especial aos colegas aqui na casa que realmente me deram um apoio inesquecível, essa é a palavra. Hoje, inclusive, receberei aqui no gabinete a deputada estadual Thalita Oliveira, que é deputada na Bahia, e já apresentou o projeto naquela Assembleia. O projeto já está em trâmite e quero crer que ele passe a ser aprovado em outros estados da federação e, se tudo der certo, também em nível federal. Ainda nesta manifestação, eu gostaria, é interessante, porque ao mesmo tempo em que eu peço que o nosso governador sancione a lei aprovada aqui por esta casa, eu, de certa forma, peço que o nosso presidente, e faço isso com muito respeito ao Congresso Nacional, sempre, mas que vete, se não na íntegra, em vários pontos, a lei aprovada no Congresso Nacional, na mesma data aqui da nossa deliberação, instituindo os crimes de abuso de autoridade. Eu reconheço a intenção nobre do Congresso. Por óbvio, nenhum de nós pode ser conivente com abusos, sobretudo de quem tem poder. Entretanto, nós estamos falando de uma lei penal. E uma lei penal precisa ser clara, objetiva, taxativa, E, infelizmente, a redação de vários artigos desta lei de abuso de autoridade é muito fluida, é muito indefinida, dando margem para que autoridades policiais, civis, militares, federais,
membros do Ministério Público Estadual, federal, juízes estaduais, federais, parlamentares também, por que não? Porque fala-se em autoridades de maneira geral, que estas pessoas sejam perseguidas pela simples atuação de seus respectivos cargos. A lei está repleta de termos muito abertos, como indevidamente, como sem respaldo legal, como sem justa causa. E esse nível, né, de fluidez no texto de uma norma penal só serve para, de alguma maneira, favorecer perseguições. A população elegeu o presidente da República para fortalecer, né, o combate à corrupção, o combate aos desvios na gestão da coisa pública, e, nesse contexto, sancionar a lei de abuso de autoridade, conforme saiu do Congresso, muito embora tenha havido boa intenção dos congressistas, mas sancionar essa lei, conforme saiu do Congresso, implicará desrespeitar a vontade daqueles que votaram no nosso presidente. Muito obrigada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.